Olá, amigos, graça e paz. Seguimos avançando com a série Apocalipse. Hoje entramos no quinto episódio. Vamos tratar de três assuntos: a tribulação, as duas testemunhas e o anticristo. Assuntos que estão diretamente ligados, porque quando a tribulação se manifestar, se instalar aqui na terra, se manifestarão também as duas testemunhas e o anticristo. Então, para a gente entender com mais clareza, a gente coloca esses três assuntos no mesmo episódio para a gente caminhar e ter um entendimento esclarecido acerca de cada um desses assuntos. Amém? Eu queria iniciar esse episódio lendo um texto que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 11, que vai do versículo 15 até o 18. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus o Eterno. Então, o sétimo anjo fez soar a sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, e declaravam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. De fato, as nações se enfureceram, chegou todavia a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e a hora de destruíres os que assolam a terra. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Deus abençoe esse estudo que a partir de agora nós iniciamos em nome de Jesus. Amém? Vamos tratar agora de questões acerca da tribulação. E a gente fez aqui uma pequena divisão acerca desse assunto para a gente caminhar e entender legal. A tribulação, quando a gente falar aqui, a gente vai poder estar se referindo ao período total de 7 anos, que corresponde à tribulação. Então, quando a gente falar a tribulação, a gente pode estar falando de todo o período tribulacional, que a gente entende será de 7 anos. A gente vai também usar a tribulação para se referir ao primeiro período ou à primeira metade da tribulação, que corresponde a 1260 dias ou 3 anos e meio. Então, quando a gente fala de tribulação, a gente vai poder também estar se referindo a essa primeira metade. A gente vai também usar a grande tribulação para se referir agora somente à segunda metade da tribulação, que é a parte final da tribulação, 3 anos e meio finais. 3 anos e meio finais. Então, a gente fez essa pequena divisão para a gente entender. Porque quando a gente fala assim, a tribulação, quando foi instalada aqui na Terra, a gente vai estar falando do período total, que a gente compreende seja de 7 anos. E a gente vai usar também a tribulação para se referir exatamente ao período de 3 anos e meio, que a gente vai precisar utilizar, porque serão manifestas algumas coisas, dentre elas as duas testemunhas, no primeiro período, na primeira metade da tribulação. Amém? Então feito isso, a gente continua a nossa caminhada. A tribulação vai ser um momento assim muito difícil, de grande perseguição, de grande pavor para a humanidade, né, toda. E a gente entende, quando eu digo humanidade toda, aqueles que ficarem aqui. De acordo com na visão pré-tribulacionista, a tribulação ela vai acontecer exatamente depois que a igreja for arrebatada da terra. A igreja foi retirada da terra, então a igreja não existe mais aqui. Quem está aqui, com certeza, não serve a Deus, segundo essa visão. Então, será um momento assim de grande sofrimento, de grande dor, mas também de grande oportunidade para aqueles que estiverem para reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. A gente já falou aqui, né? A gente entende que esse período vai demorar 7 anos, e a finalidade da tribulação é a manifestação do anticristo, que vai governar aqui na Terra.
Esse acontecimento ele terá um propósito em relação a Israel, o tratamento, né? Esse propósito é um propósito especial de tratamento com Israel. Lembra que nós falamos no último episódio que essa visão pré-tribulacionista, ela entende, ela também é uma visão dispensacionalista, e ela entende que Deus tem um tratamento com a igreja, né, a noiva de Cristo, e também tem um tratamento especial com Israel. A, 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 é, a forma com que Deus vai salvar tanto a noiva, a igreja, né, que somos nós, os gentios, quanto Israel, é a mesma forma. Não existe uma forma especial para a salvação de Israel. Quando eu digo uma forma especial, no que diz respeito ao caminho. Jesus continua sendo o caminho, Jesus continua sendo a verdade e Jesus continua sendo a vida para a igreja e para Israel. Só que, pelo fato de Israel ter rejeitado a Jesus, Deus então ele temporariamente deixa Israel ali, que é o povo escolhido, e começa a tratar com a igreja, dando uma abertura de salvação para esse povo. Então, agora, no momento da tribulação, será um momento em que Deus vai tratar especificamente com Israel acerca desse assunto. Deus ele vai colocar, como a gente usou o termo, colocar Israel no eixo, né? E aí Israel vai reconhecer. A gente vai tratar especificamente de Israel no próximo módulo, no próximo episódio. Amém? Na grande tribulação, a manifestação do anticristo vai ser assim vai ser o principal personagem, né? Depois de Cristo. O principal personagem desse momento da tribulação vai ser o anticristo. A tribulação vai ser o momento da manifestação dos juízos de Deus em relação a tudo aquilo que a gente vê acontecendo. Então, Deus vai estabelecer o seu juízo através, ou melhor, no período da grande tribulação. Porque, quando eu digo da grande tribulação, porque nos 3 anos e meio, na primeira metade da tribulação, vai haver um momento em que aparentemente a paz vai reinar, os problemas vão estar resolvidos, né? Aparentemente. E quando chegar no momento, na segunda parte da tribulação, a manifestação da ira de Deus vai ser muito maior. Então, tudo aquilo que a gente consegue ler no livro de Apocalipse, toda a destruição, quando a gente viu os selos sendo desatados pelo Senhor Jesus, e o livro, quando foi aberto e os selos desatados, foram soltos 4 cavalos, cada um tinha uma finalidade. E aí houve morte, destruição, morte por falta de comida, falta de alimento, morte por tantas outras coisas que, na verdade, é a manifestação do juízo de Deus nesse momento. Qual será o papel de Israel na tribulação? Uma das primeiras ações do anticristo será fazer uma aliança com Israel. Essa aliança, ela vai ser estabelecida e vai ter êxito nos 3 anos e meio que corresponde à primeira metade da tribulação. Esse êxito, quando eu falo êxito, porque por ser uma aliança falsa, uma aliança mentirosa por parte do anticristo, que é um líder diabólico, o povo de Israel vai acreditar e vai seguir fazendo aquilo que o anticristo está orientando. Porque em uma aliança você tem direitos, mas você também tem responsabilidades. E as suas responsabilidades
elas têm que ser cumpridas para que você tenha direitos, né? Você possa usufruir dos seus direitos que estão contidos nessa aliança. Então, Israel vai cumprir a sua parte, achando que com isso vai ter benefícios, vai ter direitos, e esses direitos vão ser cumpridos, vão ser concedidos para eles, quando na verdade isso não vai acontecer. Então, na segunda metade em diante, da segunda metade, a manifestação da ira do anticristo será uma verdade, e ele vai romper com esse pacto, com esse acordo, com essa aliança feita com Israel. E não somente romper, mas ele vai começar a perseguir. A perseguição vai ser tão grande que o sofrimento vai ser visível. Mas, nesse momento, essa vai ser a maneira com que Deus vai usar para tratar com o povo de Israel, dando a eles a oportunidade de reconhecerem o verdadeiro Messias, aquele que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou para perdoar os nossos pecados. Então, essa vai ser a oportunidade dada por Deus ao povo de Israel. Então, a manifestação do anticristo, por mais dolorosa que seja, é a forma com que Deus vai utilizar para tratar com o povo de Israel. É uma forma que foi utilizada no Antigo Testamento diversas vezes. Deus usava sempre povos incircuncisos, falando na linguagem do Antigo Testamento, para tratar com o povo de Israel. Os midianitas, né, devoravam toda a plantação, devastavam tudo, e até que eles entenderam que não era daquele jeito e precisavam se arrepender dos seus atos e voltar a caminhar adorando apenas ao Senhor Yahvé. Deus usou também os caldeus, né? A Babilônia foi um instrumento que foi utilizado para corrigir, porque o povo de Israel sempre viveu um ciclo de pecado, arrependimento, né? Sofrimento e restauração. Então, eles entravam numa rota de colisão com Deus, praticando coisas que não agradavam a Deus, e aí Deus vinha, punia eles, e em seguida eles se arrependiam, e aí havia restauração. Então, esse ciclo foi uma verdade durante toda a caminhada de Israel. E aí, Israel vai ser tratado aqui, e vão se levantar falsos profetas, falsos cristos. Eles precisam... Por que eles precisam se levantar? Né? Para poder... por que eles vão se levantar? Para ludibriar a humanidade, para não acreditar na verdade e não reconhecer Cristo como Senhor. Então, os falsos profetas e os falsos pregadores, eles vão aparecer para desviar o povo da verdade e também para não permitirem que eles reconheçam a Cristo como Senhor e Salvador. O Evangelho do Reino vai ser pregado. E o que será o Evangelho do Reino? O Evangelho do Reino será o mesmo Evangelho que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram. O Evangelho das boas novas. Aquilo que a gente falou agora no início, a mesma forma que Deus estabeleceu para salvar a igreja, a noiva, vai ser estabelecido também para os judeus, para Israel. Então, não existe uma forma especial, existe um tratamento especial para esse povo que se rejeitou a Jesus. Mas não existe uma outra forma, não vai acontecer um outro caminho para que eles encontrem a salvação. O caminho continua sendo Jesus. O caminho continua sendo a cruz. Não existe outro caminho. Então, essa maneira, porque quando as pessoas falam de Israel, assim, nos dá a entender
que vai haver uma forma diferente, uma forma especial para a salvação do povo de Israel. Isso não é verdade. O que vai haver é um tratamento até que eles reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? A gente passa a falar agora das duas testemunhas, que é o próximo tópico. E a gente vai iniciar falando, as duas testemunhas, elas estão registradas aqui no livro de Apocalipse, capítulo 11. A gente vai falar primeiramente, que elas são algo de Deus. Logo no início, né, a gente vai ler aqui, que vai falar das duas testemunhas. A gente entende, cadê? No versículo 3, a gente entende que é algo de Deus porque tem aqui um pronome possessivo, minha. Tá assim, ó. Concederei poder às minhas duas testemunhas, a fim de que profetize durante 1260 dias, né? Ou seja, 3 anos e meio. Então, esse pronome nos dá conta de que as duas testemunhas não são assim alguma coisa que vai se levantar aqui. Não, elas são de Deus, elas foram levantadas por Deus, elas vieram exclusivamente com uma missão de pregar, e esse projeto de Deus envolve Israel, porque as duas testemunhas, elas pregam diretamente para o povo de Israel. Então, os judeus, eles vão ser bombardeados com essa evangelização das duas testemunhas, para que eles possam reconhecer. Deus deu a essas duas testemunhas poder assim infinitos para poder eles realizarem aqui na terra sinais, prodígios, maravilhas. Eles vão realizar milagres, vão fazer muitas coisas para que isso seja reconhecido. As duas testemunhas, elas têm uma missão muito grande, que é pregar o evangelho num momento assim mais crítico que a gente pode considerar da humanidade, que vai ser no período da tribulação. E aí a gente está falando da primeira metade da tribulação como um todo, os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, os primeiros 1260 dias que correspondem à primeira metade da tribulação. Então, a missão dessas duas testemunhas, como profeta de Deus, vai ser uma missão que a gente poderia até considerar uma missão quase impossível se nós considerarmos apenas a competência humana. Mas eles vêm carregados de algo que vai além do humano. Eles têm uma unção, um procedimento muito diferente do humano. Eles trazem algo muito forte de Deus para que esse povo reconheça que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias. Essas duas testemunhas são associadas à oliveira e ao castiçal, ou candelabro. A oliveira porque é uma árvore que produz azeitona e que se extrai o azeite. Então, a oliveira, ela tem uma representação muito forte na Bíblia, e principalmente para os judeus, que é unção. Então, essas duas testemunhas, elas foram comparadas a uma oliveira. Também foram comparadas ao candelabro ou castiçal, que tinha a função no tabernáculo de iluminar. Então, elas vêm para iluminar, para trazer luz ao pecado, mostrar, né, dissipar todas as trevas, essas trevas diabólicas, tudo aquilo que está acontecendo de diabólico nesse período, elas vêm com essa missão. E por isso são comparadas a esse candelabro, castiçal, e também a oliveira. Quem serão as duas testemunhas? Existe uma especulação muito grande que elas serão a lei e a graça. As duas testemunhas vão ser a lei e a graça. Elas vão
representar o Velho Testamento e o Novo Testamento, a velha aliança e a nova aliança, o velho pacto e o novo pacto. Existe também uma especulação de que seja Josué e Zorobabel, seja João e Paulo, sejam os dois pregadores, né? Um representando o povo judeu e o outro representando o povo gentio. Essas especulações, elas perduram, né? Por anos e anos, porque o ser humano ele precisa investigar e tentar descobrir. Há um grande grupo também de teólogos que vai dizer que essas duas testemunhas são Enoque e Elias. Agora, existe um grupo que é assim, o mais aceito, que é Moisés e Elias. A gente tem até alguns registros aí na Bíblia. Um está no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 30, um deles. E aí a maioria, né, vai achar que é Moisés e Elias. Deixa eu só falar uma coisa para você. Apenas Deus sabe quem serão essas duas testemunhas. A gente pode especular, a gente pode tentar achar quem foi, a gente pode falar um montão de coisas, usar vários argumentos e vários versículos para poder tentar detectar quem são essas duas testemunhas. A gente vai cair sempre naquela questão de é a minha opinião ou é a opinião de fulano. A maioria dos livros acreditam. O fato da maioria das pessoas acreditarem em algo não quer dizer que aquilo seja verdade absoluta. Então, nesse momento, a gente não sabe quem serão as duas testemunhas, mas a gente sabe que serão duas pessoas que virão de Deus, e isso é o que basta para nós, porque Deus sabe, e no momento oportuno Ele vai revelar. Agora, o que a gente precisa ter na mente? O que a gente precisa ter na mente? A nossa segurança da nossa salvação. Isso é importante a gente ter. Quem serão é um outro detalhe. Amém? Qual será a missão das duas testemunhas? A gente falou aqui. Ela vai enfrentar todos os obstáculos que a gente pode imaginar. Eu separei aqui 7 e a gente vai ler aqui um a um para você. O primeiro obstáculo, ele vai enfrentar o anticristo, os demônios e os ímpios, e todo o sistema satânico que vai acontecer aqui no momento da grande tribulação, perdão, da tribulação, da primeira metade. Segundo, vai denunciar o pecado. A missão das duas testemunhas, uma das missões, é denunciar o pecado. Terceiro, resistir ao poder diabólico. Vai estimular esses irmãos que estarão aqui na tribulação, que ficarão aqui, a resistir, a acreditar que há uma maneira de proceder, uma atitude diferente daquilo que eles estão fazendo. Quarto, anunciar o juízo de Deus a toda a humanidade. Então eles vão anunciar esse juízo. E quando a gente fala o juízo, esse período da segunda metade da tribulação, que é chamado de grande tribulação. Quinto, vai operar milagre, a gente falou sobre isso. Sexto, resplandecer a luz do Senhor. A missão deles é mostrar a luz do Senhor. Trazer consolo, esperança e encorajamento. Você lembra que desde o início a gente tem falado que o livro de Apocalipse não é para a gente ficar aterrorizado com medo? Porque depois de tudo que a gente fala ou que a gente lê, a gente consegue ver no final uma promessa: guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Então, uma das missões dessas duas testemunhas é exatamente trazer consolo, porque as pessoas vão ouvir tanta coisa, as pessoas vão ouvir tanta, destruição, morte, vão estar vivendo tanta coisa numa intensidade tão grande, tão forte, que elas vão precisar de consolo. E essas duas testemunhas do Senhor, elas têm essa incumbência de trazer consolo, de trazer esperança, falar, olha, é possível, vai ter, a gente está esperando morar no céu eternamente com o Senhor. Isso que está acontecendo aqui, o anticristo é tudo mentira. Então, trazer esperança e, principalmente, encorajamento. Encorajar as pessoas a que realmente mudem de rota, né? Porque elas estão desviadas. E aí, essa palavra cabe exatamente
para esse tipo de situação. O que é estar desviado? Você está em um caminho, e nesse caminho, né, o caminho, Jesus, e de repente você se desvia para outro caminho. Se desviou, saiu do caminho. Eles, em algum momento da vida, eles saíram do caminho, estão desviados. As duas testemunhas tentam trazê-los de volta para o caminho. Como? Dando para eles esperança, dando para eles encorajamento, trazendo consolo para a vida deles. Amém? A gente acredita que essas duas testemunhas vai aparecer no período da tribulação, os 3 anos e meio, a primeira metade. A vinda dessas duas testemunhas vão anunciar, né, vão se antecipar ao juízo, às dores e aflições, e o público-alvo serão os judeus. Os judeus estão assim, na rota, né, de colisão com as duas testemunhas. O foco principal são os judeus. Qual será a reação da humanidade diante das duas testemunhas? A primeira grande reação é que elas vão estar tão iludidas com as promessas do anticristo que elas vão ficar, vão contra, elas vão se revoltar com as duas testemunhas e vão ficar felizes quando elas forem mortas. Quando elas forem mortas, elas vão ficar felizes, porque as duas testemunhas vão ser, em algum tempo numa batalha, elas vão ter essa batalha com o anticristo e vão morrer, vão ficar mortas por 3 dias e meio. Aí todas as pessoas que vão passar, vão ver nas ruas de Jerusalém, elas vão estar expostas, elas não vão ser retiradas dali, exatamente para poder fazer uma propaganda em cima da eficácia, em cima do poder do anticristo, mostrando que esse anticristo ele realmente é aquilo que ele está dizendo ser, porque ele matou esses 2 homens e não aconteceu absolutamente nada. Então, a mídia da época vai anunciar toda hora, minuto a minuto, vai explorar essa informação, assim como a gente vê a exploração de tantas informações pelos canais de televisão, né, acerca de algum assunto, e aí eles falam de manhã, de tarde, de noite, falam no outro dia, falam na semana, falam no domingo, faz uma matéria especial no domingo. Por quê? Porque eles precisam explorar aquela informação, e assim vai ser com a morte das duas testemunhas. Essa informação vai ser explorada ao máximo, até que Deus ressuscite essas duas testemunhas e elas comecem a subir, elas vão ascender, elas não vão ser arrebatadas, elas vão ser elevadas ao céu. Os inimigos, todas as pessoas verão isso acontecer. Então elas vão ser levadas, demonstrando que o anticristo não tem tanto poder assim. A gente agora passa a falar do anticristo. A palavra anticristo, ela quer dizer, tem um prefixo anti, que quer dizer contra. Esse prefixo, ele está em várias palavras que é contrário. Por exemplo, a pessoa é antissocial, ela é contra, né, viver participar do social, né, de uma festa. Então ela é antissocial, ela não gosta de participar com nada, com pessoas, então ela é contra isso aí. Então essa palavra anti, ela tem um sentido de ir contra alguma coisa. No caso aqui, anticristo, ele vai contra o Cristo verdadeiro. Só que, nesse sentido, nesse contexto, ela tem um outro sentido, uma outra definição, que seria em lugar de. Então, em um primeiro momento, o anticristo vai ser contra o Cristo verdadeiro. Em um segundo momento, ele não vai ser somente contra, mas ele vai também assumir, ou melhor, tentar assumir o lugar de Cristo. Então ele não vai ser mais contra apenas, ele vai assumir o lugar de Cristo. Acredita-se que esse anticristo será um homem, né, e um homem muito inteligente, que vai fazer acordos aí políticos, econômicos, religiosos, acerca de tudo isso aí. Acredita-se também que esse homem, esse anticristo será um homem de nacionalidade judaica, pelo menos. Por quê? Porque o judeu só faz aliança com o judeu. Então, esse homem provavelmente vai ser um judeu, porque ele vai fazer aliança com o povo judeu.
Quando o anticristo vai governar? A partir do momento em que a igreja for arrebatada, né? Acredita-se que a partir do momento em que a igreja for arrebatada, o anticristo começa a governar, começa a executar o seu plano diabólico, né? De que maneira ele vai surgir? Ele vai surgir num cenário apoteótico em que o diabo vai preparar o lugar para poder ele ser visto como aquele que vai ser o salvador do mundo. Ele vai ser visto como a solução final, como alguém que vai trazer uma solução assim mirabolante, algo nunca visto. Então, ele vai tentar resolver o problema e vai resolver, ainda que temporariamente, ainda que assim, meia boca, vamos dizer assim, porque ele precisa demonstrar o poder, ele precisa mostrar que ele pode fazer. Então, ele vai fazer muita coisa que as pessoas vão acreditar de fato que ele é o Salvador do mundo. Então, todos os sinais, tudo aquilo que ele vai fazer, que ele foi investido desse poder pelo diabo, ele vai fazer e as pessoas vão conseguir acreditar, vão ser enganadas a ponto de segui-lo, né? E aqui eu separei 4 pontos é, que vai ser a forma que serão a forma com que o anticristo vai governar. Ele vai, primeiro ponto, ele vai implantar uma política mundial e vai constituir um governante único. Então, quando nós pensamos em uma política mundial, a gente pensa em algo que está assim muito à frente do nosso tempo e se a gente parar para pensar direitinho, a gente está bem pertinho disso, né? Está bem pertinho disso. A globalização, né, trouxe isso para nós, né? Não politicamente falando, só para você entender. A globalização trouxe uma facilidade. A gente está aqui e a gente consegue comprar coisas do outro lado. A gente está aqui, a gente consegue conversar com o outro lado. Então, há uma forma global de relacionamento, tanto comercial quanto físico, não, emocional, amigável. O relacionamento ficou fácil porque houve uma globalização. Então, uma das primeiras coisas que o anticristo vai fazer é implantar uma política mundial e um governante único, né? Que vai ser ele. Então, fazendo isso, ele consegue dominar e controlar tudo. Segundo, ele vai instituir um sistema econômico único, que a gente não precisa, a gente não está muito longe, porque a gente consegue ver blocos econômicos aí sendo formados ao longo da história, né? O Mercosul, a União Europeia, a gente consegue ver moedas sendo difundida em mais de um país. O país, por exemplo, o Brasil tem a sua moeda, né? Que é o real, e os Estados Unidos têm o dólar. O dólar já consegue circular em vários países e ele é comercializado em vários países. O euro, ele é uma moeda de vários países da Europa. Então, a gente consegue ver isso acontecendo, ainda que a passos um pouco curtos, né? Mas a gente já consegue ver a possibilidade disso acontecer. Então, isso não é uma coisa que está assim lá, não, é uma coisa que a gente pode ver acontecendo. Eu me lembro que a gente assistia aqueles filmes, aquele desenho, Os Jetsons, e a gente via aquele bonequinho voando numa nave, que era o carro dele, o transporte particular. Hoje, eu falava, como é que pode? A gente falava, isso não existe, nunca vai existir. Será? E de repente a gente cresce e tal, e a gente vê coisas acontecendo que você fala, rapaz, isso, né? Como é que pode isso ter acontecido? Então, as coisas que a gente ouve e a gente pensa que está muito longe, na verdade, às vezes nem está tão longe assim. E esses acontecimentos aqui estão muito perto de nós, muito perto, já estão acontecendo, né? Estão acontecendo. A terceira forma de governar será uma marca mundialmente
para poder identificar aqueles que são seguidores. E o quarto, e aqui eu queria chamar a tua atenção, fundar uma religião mundial. Por que eu queria chamar a tua atenção aqui para esse quarto? Porque o homem é dotado de uma busca incessante de quem ele é, de onde veio e para onde ele vai. Então, o homem precisa disso. E o anticristo não menosprezou isso. Você percebe? Ele podia falar assim: nós vamos acabar com a religião, não vai existir mais, porque isso estava acontecendo. Por causa da religião, eles estavam falando ali as duas testemunhas falando de religião, falando de. E aí então ele podia acabar, mas ele não faz isso, porque ele sabe que o ser humano precisa acreditar em algo. Então ele não vai fazer uma religião verdadeira que tenha Jesus como Senhor e Salvador, uma religião cristocêntrica. Ele não vai fazer uma religião que traga salvação para o povo, ele vai fazer uma religião que atenda aos anseios interiores. Por exemplo, há uma religião que fale de amor, uma religião que trate das crianças, que trate dos idosos, que trate das viúvas, uma religião que ajude os mais necessitados. Isso tudo são coisas que todo mundo quer fazer, todo mundo quer ver, todo mundo quer participar, ainda que seja indiretamente. Então isso vai trazer uma religião mundial, vai completar o ser humano. E aí a gente pode ver que, de fato, o plano diabólico, né? Esse plano diabólico do anticristo, ele tem a finalidade de não somente destruir, mas também tem a finalidade de arrastar aqueles que porventura estão no caminho ou vão se chegar no caminho. Amém? Nesse período da tribulação em que vai se manifestar o anticristo, vai ser um período de grande sofrimento, mas também de salvação. Vai ser de grande sofrimento, mas também de salvação. Amém? Eu tenho certeza que eu e você, independente daquilo que a gente possa estar entendendo como sendo a nossa visão acerca da tribulação, antes, durante ou depois, nós somos de Jesus. Amém? Você é de Jesus. E Jesus vai te levar para morar no céu. E eu acredito fielmente nisso. Nós aguardamos a vinda do Senhor para nos buscar. E é isso que tem que estar na minha cabeça. Eu sempre gosto de terminar falando sobre isso para que você possa entender que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua caminhada, que você possa estar ouvindo essas palavras, que você possa ouvir muitas coisas, mas que você possa estar com seu foco no Senhor, acreditando fielmente que Ele vai voltar e vai te buscar. Amém? Eu te aguardo na quinta-feira, o próximo episódio, o episódio número 6. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.